Lugar Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, dando uma desdobrada, no termo chique internetico, fazendo um spin-off, sobre um dos últimos vídeos em que eu falei sobre professor. Tanto que eu tô quase com a mesma roupa, quase com o mesmo look aqui, modificando um pouco a camiseta, que era, naquele vídeo, a ironia, me tornei professor pela fama e pelo dinheiro. Aqui eu estou usando qual camiseta? Uma que eu mandei fazer com a primeira edição das rimas do Luiz de Camões, as ritmas. Por que eu escolhi essa camiseta que se mantém mais ou menos na mesma paleta da última? Porque o assunto é, na verdade, um desdobramento. É um pouco a minha maneira de pensar, a minha maneira de refletir. Olha aqui como é que é o raciocínio, como é o planejamento do vídeo. Eu fiz um planejamento, eu fiz um roteirinho e a partir disso eu comecei a desenvolver. Eu sempre começo a desenvolver, porque no final das contas isso aqui não é tão diferente de uma aula em que a gente planeja as coisas, mas na hora da performance acaba adaptando de formas diferentes. E sim, já aconteceu de eu desistir completamente, regravar o vídeo, outras vezes começar a editar e desistir e largar definitivamente aquilo que eu tinha gravado, outras vezes, como foi nesse vídeo sobre professor, eu acabei deixando um pouco porque eu já estava com essa ideia de fazer esta continuação. O que é a ideia? É que por trás daquele vídeo, por trás da ideia de professor e dessa ideia da fama e do dinheiro que não existem na imagem atual de professor, e vamos combinar, durante muitas décadas, muitos séculos, quem sabe até milênios, não era a imagem também muito associada. O professor muitas vezes era um serviçal. O pedagogo era a pessoa que conduzia crianças à escola, que levava uma criança para algum lugar onde ela fosse aprender. Muitas vezes o professor é historicamente desqualificado. Tem a Escolinha na Roça, uma peça de teatro que o meu bisavô escreveu e que mostra um pouco essa situação. E é famoso aqui no Brasil o bordão da Escolinha do Professor Raimundo, um quadro humorístico do Chico Anísio. E o salário? Sim, essa ideia do professor, na verdade, me desdobrou para outra coisa, que é o salário, a fama e tudo mais, na verdade, são consequências de uma outra questão, que é a relação que a nossa sociedade hoje em dia estabelece com o próprio conhecimento. E, no caso aqui, eu estou chamando a erudição. A erudição é uma questão que é complicada. O erudito, muitas vezes, é associado ao pedante, como eu tinha chamado a atenção no último vídeo, que foi uma das coisas que me despertou a ideia de fazer aquele vídeo, esse vídeo, quem sabe algum outro. Relembrando, o pedante, segundo o dicionário Moraes, e olha só como eu sou pedante, justamente pegando um dos dicionários mais antigos da língua portuguesa para pegar a ideia na sua raiz. Pedante, pedagogo, mestre de rapazes, charlatão, homem de mau gosto nos estudos, de muita presunção, que se ocupa no impertinente deles e se arroga o direito de decidir e pretende que estejam pela decisão sua. Notem que tem duas questões fundamentais aqui. O cara dos estudos impertinentes e que quer impor a sua opinião, quer impor a sua visão. Esse é o pedante. O que me chama a atenção é a ideia de que pedante, hoje em dia, se torna qualquer pessoa que estuda.
Por isso que eu acabei desviando no meu raciocínio mais intuitivo, enquanto eu fazia o vídeo, para a questão do professor. Porque vivemos numa época bastante complicada em relação ao próprio conhecimento e que se projeta no preconceito na questão da própria erudição, que seria o conhecimento vazio, o conhecimento não prático, o conhecimento descolado da realidade. Por isso que eu lembrei que estava tanto à direita quanto à esquerda. Por quê? Quando uma pessoa mais engajada politicamente, geralmente são os de esquerda, que verbalizam isso, que enunciam, quando eles falam que está faltando mudar a realidade, e desse ponto de vista tem tudo a ver com uma citação importante do Marx nas teses contra Feuerbach, que era a de que mais importante do que estudar a realidade era modificar a realidade. A acusação de pedantismo é uma acusação que se projeta sobre esse homem do conhecimento inútil. Do outro lado, a postura direitista, que é mais voltada para mercado, não se pronuncia como política, ela tenta se disfarçar a partir de uma ideia de neutralidade, de tecnicidade, de objetividade e de praticidade, fala da utilidade que alguma coisa tem que ter. Desse ponto de vista, eu discordo dos dois, não dizendo que não deva haver utilidade, nem dizendo que não deva se aplicar o conhecimento para mudar a realidade. As duas coisas são, sim, fundamentais. Por outro lado, elas não são a coisa do conhecimento. O conhecimento passa um pouco ao largo desse imediatismo. E aí eu relembro um texto que eu adoro, que é A Utilidade do Conhecimento Inútil, do Aaron Flexner, um professor de Princeton, que refletiu sobre quanto é rasteiro o conhecimento que só se preocupa com o imediato. Ele advoga uma educação que, principalmente no nível superior, mas não apenas no nível superior, se paute pela curiosidade, se paute pela vontade de aprender, porque essa vontade vai acumulando informações, acumulando compreensões, acumulando descrições e construções de mundo que, em algum momento, eventualmente, e aqui eu falo eventualmente no sentido da língua portuguesa, não no sentido da língua inglesa, porque na língua inglesa, eventualmente, quer dizer uma certeza. Então, houve uma série de problemas e a Revolução Francesa eventualmente aconteceu, ou seja, foi o destino daquela sequência de acontecimentos que se desse um processo revolucionário. Na língua portuguesa, o eventualmente é uma das diversas opções, foi a Revolução. E aí, coincidentemente, foi a que realmente teve lugar na história. Então, o conhecimento, ele constrói mundos que, eventualmente, podem levar a uma utilidade prática, ou não. Mas eles crescem e criam realidades alternativas, criam possibilidades de realidade, de compreensão. É isso que eu acho maravilhoso e era um pouco isso que eu estava querendo ressaltar como a função básica do professor. O bom professor é aquele que desperta a curiosidade. Desse ponto de vista, eu tive muitos bons professores, mas sem dúvida, nesse mundo que já começa a ser mais internacionalizado quando eu era criança, teve um professor que eu nunca encontrei pessoalmente, que foi um dos responsáveis pela minha curiosidade, que é, evidentemente, o Carl Sagan. Pode parecer estranho que num canal sobre literatura apareça o nome de um cientista. Ele já apareceu aqui quando eu falava de livro.
E aparece de novo quando eu falo de curiosidade, porque do mesmo jeito que o Abraham Flexner chama atenção para a utilidade do conhecimento inútil, o Carl Sagan já falava dessa questão da curiosidade como um dos móveis primeiros do ser humano. O ser humano é o ser da curiosidade. E por isso, eu também, quando num momento de vida precisei fazer um cartão de apresentação, acabei utilizando a denominação que eu sou um Professional Curious. Eu estava nos Estados Unidos, então fazia sentido fazer esse cartão em inglês. Porque eu sou um Professional Curious? Porque eu não prendo a minha atenção só a uma coisa. Eu tenho livros aqui os mais variados, os assuntos mais díspares. E, recentemente, as duas questões físicas que me ocupam e que me preocupam são as opostas. Os cristais, não no sentido esotérico, mas cristal como aquela organização básica que se monta em coisas razoavelmente estáveis, e o caos, que é a instabilidade completa, os dois opostos na configuração do universo material. Tudo isso levantando a ideia de que, quando a gente associa curiosidade ao pedantismo, quando a gente associa o conhecimento ao vazio das instituições, a gente está reconhecendo sim uma possibilidade de uso social, e todas as coisas, vamos combinar, têm usos sociais. A gente pode usar futebol para criar hierarquias, a gente pode usar a sala de aula para criar hierarquias, a gente pode usar a publicação para criar hierarquias, a rede social, e desde as brincadeiras infantis a gente cria hierarquias. Agora, um elemento de evolução e de sair desse lado animal, desse lado primitivo da evolução humana, que é a criação de hierarquias, é justamente não criar hierarquias, é passar por cima disso e reconhecer que o conhecimento é um espaço fundamental de não hierarquias. Mas aí a gente precisa saber valorizar todos os tipos de conhecimento e não desprezar aqueles que estão na dependência de um esforço que ultrapassa o imediatismo do utilitarismo. Vários vídeos aparecem hoje em dia de crianças falando que a escola não contribui em nada, que a escola é perda de tempo, porque eles estão querendo montar o seu milhão, o seu bilhão, o seu trilhão imediatamente. Eles vão começar, vão ser influencers, vão ser digital creators e coisas assim. É nesse momento em que a gente despreza o conhecimento e que a gente joga o conhecimento numa vala de inutilidade e tenta submeter o conhecimento a um utilitarismo imediatista, que a gente perde o melhor do que o conhecimento tem a oferecer. E é, de novo, juntando as pontas, onde um livro do século XVI, um professor que não tem respeito, que não tem fama, que não tem dinheiro, e uma curiosidade fundamental da nossa espécie se cruzam para criar uma esperança de um mundo em que a gente pode estabelecer as regras. As regras não vêm de fora. Eu tenho essa convicção profunda de que muito mais do que alguém ou alguma coisa criando o mundo do jeito que ele é, somos nós que criamos. E nós podemos criar o mundo da curiosidade. No mundo da curiosidade, a erudição tem um papel fundamental.